Olá pessoal, nessa aula nós vamos resolver a questão 151 do Enem, caderno 5, prova amarela de 2022. Então, o enunciado diz: uma máquina em operação tem sua temperatura T maiúsculo monitorada por meio de um registro gráfico ao longo de um tempo T minúsculo. Essa máquina possui um pistão com velocidade V que varia com a temperatura T da máquina, de acordo com a expressão V igual a T ao quadrado menos 4. Após a máquina funcionar durante um intervalo de tempo de 10 horas, o seu operador analisa o registro gráfico apresentado na figura para avaliar a necessidade de eventuais ajustes, sabendo que a máquina apresenta falhas de funcionamento quando a velocidade do pistão se anula. Quantas vezes a velocidade do pistão se anulou durante as 10 horas de funcionamento? Então, resumindo aqui, o problema está falando, ele está dizendo que a velocidade V varia com a temperatura T. E se a gente olhar aqui no gráfico, o gráfico não mostra a velocidade. Ele mostra a temperatura e o tempo. E o que o problema quer saber é quantas vezes a velocidade do pistão se anulou. Mas ele quer saber quantas vezes a velocidade se anulou. E o gráfico não mostra a velocidade. Então, qual é a dica que o enunciado está dando? O enunciado está dando aqui a fórmula da velocidade. Está dizendo que a velocidade é igual a t ao quadrado menos 4. Então, se a gente, como ele quer saber quantas vezes a velocidade se anulou, a gente vai fazer aqui a velocidade igual a zero. Então, quer dizer que t ao quadrado menos 4 vai ser igual a zero. Então, ele vai descobrir qual é a temperatura que faz a velocidade ser igual a zero. Sabendo qual é a temperatura que faz a velocidade se anular, a gente olhando aqui no gráfico, os pontos que tem a temperatura com esse valor vai ser o ponto onde a velocidade se anula. Então, a gente vai fazer isso aqui. Vai fazer t ao quadrado menos 4 igual a zero. Se t ao quadrado menos 4 igual a zero, desenvolvendo aqui, então a gente vai achar que t tem que ser o quê? Mais ou menos 2. Então, isso quer dizer que os pontos do gráfico que tem a temperatura mais ou menos 2 são os pontos aonde a velocidade se anula. Então, vão ser o que? Vão ser esses pontos aqui. Aqui eu tenho a temperatura 2 positiva, aqui eu tenho menos 2, aqui também menos 2, aqui também menos 2 e aqui 2 positivo. Então, em todos esses pontos aqui, eu tenho a velocidade igual a zero. E eu tenho então 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então isso quer dizer que a velocidade se anula em 5 pontos. Então a resposta da questão é a letra E. Então essa foi a questão 151 do Enem, caderno 5, prova amarela de 2022. Obrigado, até a próxima aula.